Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 18 de abril de 2022. Inicia agora o Câmara Notícia, ao vivo, 12h40. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre, hein? Número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? Olha só, tô apontando aqui, tem o QR Code também. Então, se o seu celular estiver aí perto, pegue, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei que altera a denominação e critérios para regente da Sinfônica é tema de audiência pública na Câmara. Após indicação do vereador Permínio Monteiro, espaço para atividades educativas e culturais é inaugurado no Jardim São Fernando. Agora é lei. Norma criada pelo vereador Jorge Schneider, que obriga a divulgação dos telefones do Disque Denúncia de Violência contra Crianças e Adolescentes, entra em vigor. E no esporte, Ponte Preta perde a primeira no Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani fica no empate no Brinco de Ouro e segue sem vencer na competição. E nós vamos começar essa semana, que é mais curta, né, por conta do feriado de Tiradentes na quinta-feira, falando sobre emprego. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas está com 78 vagas disponíveis nesta segunda-feira, então confere só. A cidade de Campinas começa a semana com vagas para açougueiro, ajudante de obras, auxiliar administrativo para obra civil, vaga exclusiva para pessoa com deficiência, auxiliar contábil, estágio, auxiliar de costura, auxiliar financeiro, estágio, carpinteiro em obras, churrasqueiro, consultor de vendas tem que ter o veículo próprio, costureira de máquina reta industrial, eletricista de instalações, farmacêutico, instalador de alarmes, instrutor de informática, jardineiro, lavador de roupa hospitalar, mandrilador CNC, mecânico de auto em geral, motofretista, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira, pedreiro de acabamento, roçador, serralheiro, soldador, técnico de refrigeração, torneiro CNC e web gráfico. Todas as informações sobre as vagas disponíveis estão no Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas, que o interessado encontra no site www.cepate.campinas.sp.gov.br. Olha só, será que ainda vale investir em imóveis comerciais? Esta é a pergunta que muitas pessoas têm feito, principalmente devido à pandemia, quando muitos setores foram afetados. Mas uma pesquisa realizada aqui na cidade mostrou que o mercado em Campinas está aquecido. A pesquisa é do Observatório da PUC Campinas e revela números otimistas. Os investimentos empresariais na região administrativa de Campinas, formada por 90 municípios, somaram 3,72 bilhões de reais em 2021, o que corresponde ao crescimento de 208,33% em comparação ao ano anterior. O mercado imobiliário estava preparado para um crescimento já em 2020. Ele já tinha um crescimento interessante em 2019, positivo. Em 2020 ele já estava se preparando tanto corporativo quanto residencial para entrar num processo de recuperação. Em 2020, com a pandemia,
o baixo juros facilitou com que alguns investidores que tinham investimentos tradicionais pudessem comprar e investir em imóvel com rendimento melhor do que ele teria em alguns investimentos tradicionais, e também permitiu que ele pudesse fazer uma mudança devido ao padrão de home office, de trabalho e rotina. Ele fez essa mudança de espaço devido à qualidade de vida, buscar qualidade de vida, espaço, etc. Com isso, também trouxe uma busca pela interiorização do mercado aqui de Campinas. Algumas empresas, com a liberação dessa rotina de home office, principalmente na capital, fez com que alguns colaboradores viessem para o mercado, para a região de Campinas, né, Campinas e região, para buscar um espaço maior, uma qualidade de vida maior, já que não precisavam estar presentes no escritório no dia a dia. Isso fez com que esse movimento de interiorização também trouxesse algumas empresas. Né? Algumas empresas grandes empresas ocuparam aqui grandes espaços corporativos, e isso acabou ocupando também essas regiões onde elas estão instaladas. Então, o mercado ele teve um crescimento residencial, no âmbito residencial muito grande, em 2020 e 2021. O mercado corporativo se manteve estável, isso por causa da renegociação de dívidas. Se você comparar com a taxa de vacância de Campinas com a capital, Campinas teve uma vacância menor do que teve em 2019, então teve um saldo positivo. Aos poucos, os setores que foram afetados pela pandemia de Covid-19 estão se recuperando. E o mesmo acontece com o segmento imobiliário, tanto comercial quanto residencial. Com isso, a resposta da pergunta, ainda vale investir em imóvel? É com certeza sim. O mercado imobiliário ele teve um impacto positivo com a pandemia. Alguns outros mercados também tiveram, mas o mercado imobiliário, como já estava preparado para esse crescimento, ele acabou surfando na onda e conseguiu ter um saldo muito positivo do que era esperado. O mercado residencial, pela quantidade de lançamentos e pelo baixo juros, você conseguiu ter uma liquidez desses imóveis que a gente não tinha nos anos anteriores, uma rapidez na comercialização, e o mercado corporativo conseguiu manter estável mesmo em épocas de lockdown ou uma previsão de entregas de salas, uma incerteza econômica, e ele vem crescendo. Então, a gente acredita que o mercado em 2022 vai ter um crescimento positivo e está preparado para 2023 ter um salto ainda maior. Hoje, Campinas ocupa a segunda posição no estado em termos de investimentos, atrás apenas da região metropolitana de São Paulo, que teve 16,14 bilhões, segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Mas onde investir? Basta percorrer as ruas das regiões do Guanabara e do Centro. As grandes construções são vistas de longe e atraem os investidores. Centro sempre teve uma ocupação interessante. O Guanabara tem uma região importante também por causa de um vetor do segmento da saúde que cresceu muito. Então, se você pegar ali no raio de 1 metro quadrado da Barão de Itapura ou da Avenida Brasil, estão ocupando os 11 principais hospitais de Campinas. Então, ele tem esse segmento, esse vetor de saúde muito forte. Com esse crescimento desse setor, também acabou crescendo oportunidades no mercado e algumas empresas investindo lá também. Outras regiões, como Cambuí e Nova Campinas, devido à mudança do zoneamento na Nova Campinas, isso trouxe alguns investimentos também para essa área. E o Cambuí, devido à estrutura de serviços e de alimentação que já possui o bairro. Para Caio, este é o momento para começar a investir. Vale a pena. O mercado imobiliário sempre foi um mercado de investimento seguro. Então, em tempo de incerteza, alguns investidores tiraram alguns investimentos em tesouro direto, alguns outros investimentos tradicionais e aplicaram no mercado imobiliário porque a segurança e a rentabilidade era acima do que esses investimentos tradicionais. Então, vale a pena investir assim no mercado imobiliário. É um mercado que tem um crescimento previsto para os próximos 2, 3 anos muito forte. Então, acredito que vai ser muito rentável para quem for investir agora no mercado imobiliário e aproveitar esse momento. O Dia Mundial da Criatividade é comemorado em 21 de abril. E neste ano, um evento global vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de abril. Portanto, quarta, quinta e sexta-feira dessa semana, com mais de 20 atividades gratuitas pela cidade, incluindo exibição de filmes,
apresentações musicais, feiras de jogos, poesia, arte e bate-papo sobre criatividade. E estou aqui para te convidar para participar das comemorações do Dia Mundial da Criatividade. Você conhece o Dia Mundial da Criatividade? Esse é o maior evento colaborativo de criatividade do mundo. Nesse ano de 2022, a gente vai estar oferecendo atividades em 130 cidades simultaneamente e Campinas é uma delas. Aqui a gente preparou 25 atividades exclusivas para o público campineiro. 10 serão presenciais. Sim, porque depois de 2 anos só com atividades remotas, nesse ano a gente vai poder se reunir. Então vão ser diversas atividades em diversos pontos da cidade. Agora, se você não puder estar com a gente presencialmente, são mais 15 atividades disponíveis no ambiente virtual. Para conhecer a nossa programação completa e participar dessas atividades que são totalmente gratuitas, basta entrar no site diamundialdacriatividade.com.br, buscar lá a cidade de Campinas e ver a nossa programação. As inscrições são feitas por lá também, tá bom? Espero vocês! 12h53, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. E hoje foi dia da 21ª reunião extraordinária. E foi aprovado, em primeira análise, na legalidade, o projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo, que institui um plano de ações destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada pela violência doméstica contra a mulher. Entenda a proposta. A vereadora Débora Palermo protocolou na Câmara um projeto de lei que visa instituir um plano de ação destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada pela violência doméstica contra a mulher em Campinas. Então, é um atendimento tanto na área da saúde, educação, judiciário, para que elas não fiquem desamparadas, né? Então, seria regularização de guarda, acompanhamento escolar, acompanhamento psicológico, inserção em cursos que ajudem esses adolescentes no mercado de trabalho, profissionalização, para que eles não fiquem à mercê, né, na perda dessa mãe, que eu falo que depois da mãe que perdeu a vida, as maiores vítimas são essas crianças e esses adolescentes. Segundo o projeto de lei, cabe a responsabilidade à Prefeitura de verificar se a criança ou adolescente tem direito ao benefício, devido à morte da genitora ou responsável legal. E ainda, se todas as medidas judiciais ou administrativas foram tomadas para o recebimento. Eu acho que é um trabalho conjunto de toda a rede de proteção da criança e do adolescente, assistência, educação, saúde, em conjunto, em busca, né, dessas famílias, dessas crianças, e um trabalho conjunto para atender as necessidades dessas famílias que ficam com essas crianças, inclusive garantindo que elas não sejam separadas, né, não haja desmembramento de grupo de irmãos, e também esse amparo, todo o que eu disse, desde guarda até verificação se eles têm alguma questão judicial, herança, alguma coisa, acompanhamento na escola, acompanhamento pela saúde com psicólogos, uma assistência integral, não só às crianças, mas à família que acolheu e que fique com essas crianças e adolescentes. De acordo com a parlamentar, a matéria vai acolher a criança e o adolescente em todos os sentidos, incluindo a saúde mental. Psiquiatra ou psicólogo, para que eles possam tratar, né, essa perda, esse luto, vivenciar esse luto com o menor prejuízo possível, né, e dando esse suporte para que eles superem, né, se é que superam, né, um trauma dessa magnitude. Então, este projeto que foi protocolado e aprovado hoje pelos parlamentares em primeira discussão, agora vai entrar em pauta novamente para ser votado em segunda análise no mérito. Olha só, na última quinta-feira, a Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor aqui da Câmara se reuniu pela terceira vez. Esta comissão é presidida pelo vereador Eduardo Magoga. Vamos conferir então o debate que aconteceu.
4 projetos de lei foram discutidos e votados na terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Estiveram presentes o presidente da comissão, o vereador Eduardo Magoga, e os membros Luiz Cirilo e Carlinhos Camelô, ainda o suplente Igor Diego. O primeiro projeto trata da discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Carlinhos Camelô, favorável ao substitutivo total, ao PL 405/2017, processo 225.901, de autoria do senhor Campos Filho, que altera os artigos 2º e 3º da Lei número 11.624, de 22 de julho de 2003, que dispõe sobre a proibição do comércio de veneno denominado organofosfora-carbamato, conhecido como chumbinho, em farmácias, supermercados, mercearias e similares, no município de Campinas, e da outras providências. Luiz Cirilo e Eduardo Magoga votaram favorável e, por isso, o projeto foi aprovado. O segundo item foi a discussão e votação do parecer favorável de Eduardo Magoga a um projeto de lei de 2020 e emendas de autoria do vereador Arnaldo Salvetti, que institui um programa de combate e prevenção à violência contra a mulher no município de Campinas. Vereador Cirilo, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o parecer exarado por Vossa Excelência no PLO 181/2021, projeto de autoria do vereador Arnaldo Salvetti. Consequentemente, fica consignado o meu voto favorável. Obrigado. Vereador Carlinhos, como vota? Só mandar para você esses dois aqui, para você ler o que estou falando. Encaminhar para você. Vereador, eu também acompanho o voto da Vossa Excelência, Eduardo Magoga, favorável. Obrigado, vereador. Então, o projeto está aprovado. O terceiro item foi a discussão e votação de outro parecer favorável de Eduardo Magoga, dessa vez a um projeto de lei de 2021 e emendas de autoria de Luiz Cirilo. Também foi aprovado. Dispõe sobre a criação de canal de atendimento telefônico em todas as empresas prestadoras de serviço por aplicativo no âmbito do município de Campinas e da outras providências. O meu voto já foi exarado favorável, então eu peço o voto ao vereador Carlinhos Camelô. Como vota, vereador? Eu também acompanho o voto da Vossa Excelência. O projeto é muito interessante para a cidade de Campinas, no qual proposto aí pelo vereador Cirilo, que sempre tem projetos aqui bons para essa casa, então meu voto é favorável também. Obrigado, Carlinhos. Eu passo a palavra ao vereador Cirilo para ele se posicionar e, se você quiser, vereador, já comentar sobre o projeto da importância, o senhor fica à vontade. Como é de conhecimento de todos, hoje a tecnologia permitiu que a compra, a aquisição de produtos seja feito via internet, seja feito via os canais aí de telefone. Ocorre que, infelizmente, algumas empresas deixam a desejar na hora em que ela vai fazer o pronto atendimento. O objetivo desse projeto é criar realmente esse canal de atendimento, onde o consumidor que prestigiou aquela empresa, através de um site de compras, ou mesmo pelo telefone, ele possa ter um canal de comunicação para que ele possa reclamar. O objetivo principal é reclamação. Outro parecer de Magoga compôs o quarto item da reunião. Ele foi favorável a um projeto de lei de 2021, de autoria do prefeito de Campinas, que altera uma lei de 2013, que dispõe sobre obrigatoriedade de bares e restaurantes fornecerem como opção comandas impressas para controle de consumo dentro do estabelecimento. Também foi aprovado. Os parlamentares agradeceram por mais uma discussão concluída. Só queria aqui parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor tem feito nessa Comissão de Economia e Direito do Consumidor, que eu sei que o senhor é combatente, está sempre aí nessas reuniões, participando e procurando o melhor para a cidade de Campinas.
E também na quinta-feira foi realizada a terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que debateu a ciência da Unicamp e o programa CEPID da FAPESP. Confira como foi. Paulo Gaspar preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, que é permanente na Câmara de Campinas. Essa Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida por mim, Paulo Gaspar, temos também a Paola Miguel, o Paulo Haddad, o Arnaldo Salvetti e o Carmo Luiz. Essa terceira reunião ordinária teve como tema as áreas de pesquisa e ciência em Campinas. O vereador abordou, entre outros temas, a importância da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que em 2022 completa 60 anos e que tem tido um papel fundamental no combate à pandemia de coronavírus. Em 2021, a FAPESP abriu uma nova chamada do programa CEPID, destinado às áreas de ciências biológicas, médicas e agrárias, para financiamento de projetos no valor de 40 milhões em 5 anos para cada projeto. O diretor científico da FAPESP, professor Luiz Eugênio, que está aqui conosco, falará sobre os CEPIDs existentes e sobre essa nova chamada, onde foram recebidas 36 propostas pela FAPESP e 3 delas serão selecionadas para o financiamento. Foram criadas diversas linhas de financiamento, mas talvez aqui a propósito dessa reunião, a principal delas foram instituídos os CEPIDs, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. O objetivo central aqui, como o nome já diz, era que a ciência no estado de São Paulo não apenas contribuísse na geração de conhecimento, então, o braço aí de produção de novas descobertas, mas que também isso, de alguma forma, produzisse inovação, talvez com o potencial de gerar empresas, patentes, novos negócios, e produzisse disseminação do conhecimento, a parte da difusão, de alcançar a sociedade. Vários dos CEPIDs desembocaram no que a gente chama de spin-off, né, que são, a partir de você girar um peão, certas coisas podem derivar daí. E nesse sentido, as startups, que é o termo mais popular, vários dos CEPIDs que nós temos hoje financiados, produziram startups de muito sucesso, startups que, volta para a Covid, foram e têm sido relevantes para testes de PCR ou para máscaras filtrantes, insumos biológicos, o que quer que seja. Então, na prática, a nossa expectativa é que os novos CEPIDs também se dediquem a isso e também à difusão do conhecimento. Esse evento, na Câmara dos Vereadores do município de Campinas, é um ponto central. Assim, isso tipifica o que um CEPID deveria estar fazendo. Então, se fosse para contar pontos aqui para os proponentes de Campinas, mesmo antes de terem a sua proposta aprovada, supondo que alguma das propostas venha a ser aprovada, eles já estão começando a fazer a atividade de difusão, que é fundamental, porque a ciência não se dá no vácuo, a ciência se dá na sociedade e para a sociedade. A reunião contou ainda com a participação de 2 professores do Instituto de Biologia da Unicamp, universidade que atualmente tem vários projetos financiados pela FAPESP. Daniel Martins Souza e Hernandes Carvalho falaram sobre suas contribuições científicas. O parlamentar agradeceu os palestrantes e exaltou a ciência no país. Nós temos um fundo partidário de 1 bilhão por ano e um fundo eleitoral de 5 bilhões por ano, e falta verba para a ciência, para a pesquisa, para a saúde e para a educação, né? Isso só revela que o nível de saúde psicológica mesmo, que eu digo, tanto quanto a humanidade, quanto a sociedade brasileira, porque a gente vê aqui todos os professores falando sobre a pesquisa da saúde, nível mental, físico e social, como foi citado, mas existe a saúde do caráter ainda, que eu acho que a gente está um pouco longe de desvendar esses mistérios, mas a gente espera que
a história da humanidade, nós já avançamos muito nesse sentido, né? Saímos da época das cavernas, das guerras incessantes para a democracia, e agora a gente está num outro processo de aprimorar essas democracias espalhadas pelo mundo. Ainda existe guerras, estamos vendo uma acontecendo aqui às nossas vistas, né? Então, aí vem o meu discurso dizendo em relação a isso, né? Aos governantes, aos políticos, que ainda, infelizmente, ainda estão num nível ainda muito aquém, numa posição totalmente contrária do que a ciência caminha, né? Então, a gente espera que a ciência realmente venha a ser a salvação do mundo e que ela consiga superar aí essas barreiras psicológicas da humanidade que ainda continuam primitivas, mas avançando. Durante a 13ª audiência pública da Comissão de Constituição e Legalidade, foi debatido um projeto de lei complementar sobre extinção e criação de cargos. O tema central foi sobre a escolha de um novo regente para a Orquestra Sinfônica aqui de Campinas. Na última quinta-feira, dia 14 de abril, foi realizada a 13ª audiência pública, comandada pelo vereador e presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, Carmo Luiz. Promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, com o objetivo de debater o projeto de lei complementar número 21/2022, que altera a lei complementar número 301, de 22 de abril de 2021, que extingue e cria cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento, todos de livre provimento e exoneração, fixando suas atribuições, requisitos, e extingue e cria funções gratificadas, revoga parcialmente dispositivos da Lei Complementar número 64, de 16 de abril de 2014, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar número 90, de 15 de dezembro de 2014, e outros atos normativos municipais e da outras providências. Alexandra Caprioli, secretária municipal de Cultura e Turismo, explicou como é feita a escolha de um futuro regente para a Orquestra Sinfônica de Campinas. E a partir do momento que houve a alteração desse PL, onde criam os novos cargos, e entre eles o cargo de maestro, através da Lei Complementar 301, de 22 de abril de 2021, esse era o nosso norte ao buscar um regente que estivesse, até então, na descrição do cargo, um maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas. E ao final do ano, o nosso regente, que estava no momento o maestro Toro, saiu, a gente então passou a contactar os candidatos que tinham sido indicados, através de um processo com a associação, e o que a gente se deparou, numa análise, inclusive, que a gente fez junto com a Secretaria de Justiça, era que a nossa lei, naquele momento, ela trazia algumas restrições e que a gente teria muita dificuldade, naquele momento, de fazer a sucessão do maestro para a cidade. Peter Canuto, secretário municipal de Justiça, ressaltou na audiência que o projeto de lei vem para adequar as exigências do regente para as exigências do mercado. Também presente na audiência, Samuel de Almeida Miranda, presidente da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, aproveitou sua participação para explicar a diferença entre maestro e regente. O vereador Major Jaime marcou presença e ainda comentou sobre uma possível emenda. Mas eu gostaria, até estou propondo aqui uma emenda, no sentido de que a gente possa trazer também a sociedade civil, que a gente possa trazer outros entes ligados à cultura que também possam colaborar e ajudar nesse processo. Confio e quero conhecer, Samuel, a sua associação, quero ter mais contato, poder colaborar de alguma forma, mas no meu ponto de vista, como um legislador, e também como um cidadão, conversando com outras pessoas,
eu vi que talvez seja interessante ter não estou duvidando disso, né, mas uma legitimidade maior envolvendo outros entes aqui da cultura da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade cultural e eu acredito que a nossa orquestra é um dos pilares para que a gente possa novamente colocar a nossa cidade em destaque perante o Brasil. Também participaram da reunião o vereador Luiz Rossini, Fernando Zuben, diretor da orquestra, e Ayrton Aparecido, diretor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. O procurador-geral do município de Campinas, Antônio Caria Neto, comentou sobre o assunto do ponto de vista jurídico. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a competência legislativa com relação à criação ou extinção de cargos públicos do Executivo é de competência do prefeito. Então, à medida em que houve uma discussão a respeito da indicação de um regente, isso gerou, por parte da secretária, por parte dos secretários, a necessidade de uma alteração legislativa. Então, e ficou bem claro pela exposição da secretária Alexandra que havia uma dificuldade na legislação, na indicação de uma pessoa que preenchesse todos os requisitos da lei. Então, essa mudança se torna necessária para se fazer o quê? Uma exigência atual. Olha só, após indicação do vereador Permínio Monteiro, foi inaugurado um espaço para atividades educativas e culturais no bairro Jardim São Fernando. A criançada estava feliz da vida. Também pudera, né? Foi inaugurado pela Prefeitura de Campinas o espaço multifuncional Maria Aparecida Machado Pinheiro, no Jardim São Fernando. Esse barracão multifuncional, ele vai apoiar muito a escola Círio Excel Magro e vai ter aqui atividades culturais, artísticas, esportivas, e é muito importante. Era um pedido da comunidade aqui da região do São Fernando e agora nós atendemos através de uma luta do vereador Permínio Monteiro. O vereador Permínio Monteiro já havia, inclusive, protocolado indicação. Portanto, essa era uma luta antiga, não é mesmo, vereador? Exatamente, André. É um sonho hoje que está sendo realizado, onde o prefeito entrega esse barracão multifuncional de várias atividades culturais, de reforço escolar. Maria Aparecida Machado, que era uma senhora que começou há 45 anos, né, um trabalho onde sua filha trabalha aqui, que é a tia Fátima. E é muito importante a gente estar participando dessa entrega, onde foi uma indicação do nosso mandato, no mandato passado. Fizemos várias reuniões com o Vanderlei de Almeida, que é o Vandão, na época secretário de Relações Institucionais, hoje nosso vice-prefeito, e foi realizado esse sonho para as crianças. Tem mais de 600 alunos aqui nessa escola. E hoje a gente pode falar com muita propriedade, onde o prefeito Dário Saad entrega esse barracão de atividades culturais. E foi atendido um pedido nosso, com várias e várias reuniões, com a indicação, tudo dentro da legalidade, baseado na prerrogativa que cabe ao vereador, fazer indicação e lutar pela população, principalmente a população mais carente, que são as crianças que precisam do conhecimento, do estudo e de uma escola apropriada para ter a educação necessária para o conhecimento. O local será para atividades educativas e culturais, tanto da escola quanto da comunidade. A criançada vai ganhar várias atividades culturais, vai ganhar o reforço escolar, vai ganhar a interação com outras crianças e onde também poderá ser aberto aos finais de semana para a comunidade frequentar, com uma capoeira, um curso de atividades culturais, um judô, um jiu-jitsu, um balé para as meninas. Então, é um local para a comunidade, mas que está anexa à escola e vai primeiro contemplar a escola e depois toda a comunidade da região. A estrutura está legal, né, prefeito? Uma estrutura legal, um local adequado para que as crianças possam, além de estudar aqui do lado na escola, e depois que sair da escola, ter aqui atividades complementares. Então, é fundamental dar condições para nossas crianças.
O projeto de lei de autoria do vereador Jorge Schneider, que foi aprovado aqui no Legislativo em 2 votações, que obriga a divulgação dos telefones do Disque Denúncia de Violência contra Crianças e Adolescentes na cidade, foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial a Lei nº 16.221, que obriga a divulgação do serviço Disque Direitos Humanos, o Disque 100, para denúncias de violência contra crianças e adolescentes, e do telefone do Conselho Tutelar. A norma foi criada pelo vereador Jorge Schneider. A nossa preocupação sempre é que as leis sejam do conhecimento de todos. E a população, às vezes, não sabe uma ferramenta tão importante como essa, que é a possibilidade de nós fazermos denúncias contra maus tratos, contra a não permissão com que a criança seja uma criança. De acordo com o projeto, deverão ser afixados cartazes em locais como bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, condomínios, escolas, lotéricas, farmácias, ônibus do transporte público municipal e prédios públicos. Nós temos que divulgar. Por quê? Porque a população frequenta esses locais e elas têm que ler que, através do Disque 100, elas podem pensar numa Campinas melhor. O não cumprimento da lei pode gerar notificação, multa de R$ 420, suspensão das atividades e até o cancelamento do alvará de funcionamento. E os valores arrecadados das multas serão revertidos ao Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você é responsável também. Se você ver alguma coisa, você hoje tem o Disque 100 sendo divulgado para a sua colocação e vamos ajudar nossas crianças. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que institui o Banco de Armações de Óculos Novos e Usados para fornecimento gratuito no município de Campinas, também foi aprovado aqui no Legislativo, sancionado pelo prefeito e agora é lei. Publicada no Diário Oficial do dia 13 de abril, a lei de autoria do vereador Paulo Haddad, de número 16.226, institui o Banco de Armações de Óculos para fornecimento gratuito no município de Campinas. Esse projeto havia sido retirado de pauta para melhor instrução, voltamos com ele agora à pauta, já com todas as adequações, discutimos com alguns secretários, inclusive com a secretária de Bem-Estar Social, a Vanecleia Moro, fizemos aí algumas adequações, um projeto relativamente simples, mas que vai também colaborar para a nossa população tão sofrida, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade poderão adquirir, né, as suas armações de óculos através de bancos de óculos. A lei determina que pessoas físicas ou jurídicas podem fazer a doação da armação de óculos em locais que serão especificados pelo Poder Público Municipal. O artigo 3º também cita que o município pode contar com a participação de entidades públicas ou privadas, desde que elas realizem ações de cunho social. E também podendo, de alguma forma, realizar parcerias ou realizar aí alguns convênios com algumas óticas, e as pessoas que se beneficiarem dessas armações, de posse, né, da receita, poderão se dirigir aí às óticas e ter aí um desconto, né, na confecção do seu óculos. Enfim, isso é para um segundo momento, quando da regulamentação dessa lei. Mas essa lei, ela vem, de alguma forma, somar algumas outras leis já votadas aqui. Posso citar aí a lei do amigo, do vereador Fernando Mendes, né, do Banco de Órtese e Prótese, uma própria lei minha também do Banco de Ração.
Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B e não foi um bom fim de semana para as equipes da cidade, viu? O Guarani ficou no empate com o Sport e segue sem vencer na competição. E a Ponte Preta está no mesmo cenário, viu? Foi derrotada pelo Operário e segue sem vitória na competição. Vamos aos gols. O Operário começou pressionando e o lateral direito Arnaldo viu Paulo Sérgio livre de marcação dentro da área. O centroavante chutou cruzado e assustou o goleiro Kaique França. No minuto seguinte, a equipe mandante chegou de novo. Após boa troca de passes, Fernando Neto chutou. A bola bateu na zaga pontepretana e sobrou para Felipe Garcia, que chutou nas mãos do goleiro. Aos 25 minutos, o zagueiro Fabrício da Ponte tentou o passe. Matheus Anjos foi desarmado. Reina, o meia do Operário, viu a passagem de Tomás e tocou para o atacante dentro da área. Só que o lateral direito da Ponte tentou afastar. A bola acabou batendo no calcanhar do Bernardo e encobriu o goleiro da Macaca. Que golaço! Contra 1-0 Operário. Somente aos 30 minutos, a Ponte assustou com Fabrício de cabeça, que desperdiçou a oportunidade. No segundo tempo, aos 19 minutos, Leonaldi finalizou com força. A bola explodiu no travessão e saiu. Só que aos 21 minutos, após cobrança de falta curta, Felipe Saraiva saiu do banco de reservas, chamou o atacante da Ponte para dançar, fez o drible e cruzou na medida para o zagueiro Thales dar um toquinho e mandar para o fundo das redes. Final, Operário 2, Ponte Preta 0. No Brinco de Ouro, logo no primeiro minuto, o Sport começou assustando após cobrança de falta e toque de cabeça que passou rente à trave. Aos 9 minutos, a principal oportunidade do Guarani. Um chutão da zaga virou lançamento para o atacante Bruno José, que na velocidade ganhou do zagueiro, ficou cara a cara com o goleiro Maílson, mas chutou torto, perdeu essa grande oportunidade. De fora da área, o estreante Leandro Vilela obrigou boa defesa do goleiro pernambucano. O Guarani era melhor e de bicicleta Nicolas Careca arriscou, mas a bola ganhou altura. Aos 28 minutos, Júlio César avançou pela esquerda e cruzou na medida para Nicolas Careca, que apareceu de novo e agora acertou o travessão. O Sport chegou com perigo neste chute de Sander, que o goleiro Kozlinski tentou afastar. Passou por baixo do goleiro e por pouco não sai um frango, hein? Na etapa final, aos 10 minutos, o Sport chegou novamente com Sander dentro da área que não conseguiu finalizar. O atacante parraguês chegou e disputou com o goleiro Bugrino, que caiu na área. A zaga tirou parcialmente e Bill chutou no travessão. Que lance! O VAR foi consultado e nada foi marcado. E ficou nisso, jogo agitado, mas nada de gol. Final, Guarani Sport 0-0. Bom, é início de competição, mas a Ponte Preta é a penúltima colocada e o Guarani antepenúltimo. As duas equipes na zona de rebaixamento. Claro que tem muito tempo para reagir, mas tem muito o que melhorar, tanto a Macaca quanto o Bugre. Ponte Preta volta a campo no sábado, 4 horas da tarde, contra o CRB aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, em busca dessa primeira vitória. E o Guarani joga na quinta-feira, 4h30 da tarde, contra o Grêmio em Porto Alegre, também em busca da primeira vitória. E a gente continua falando de esporte aqui no Câmara Notícia, porque o treinador de vôlei de praia, o Márcio Oliveira, aqui de Campinas, foi escolhido para representar o Brasil em um curso de alto rendimento na Europa e embarca hoje, viu? Mas antes de viajar, a nossa equipe foi conferir o treinamento da equipe lá na Lagoa do Taquaral. Vôlei de praia é tudo de bom, sol, areia e muita adrenalina. Por aqui o pessoal é fera, amigo. A Fernanda, por exemplo, joga demais.
E pergunta se ela quer se tornar uma jogadora profissional. É minha intenção, sim. Se tudo der certo, conseguir conciliar com o estudo, né? Que é um dos meus focos. Manter o estudo e o esporte. Enquanto der para conciliar, vou estar nos dois. E o treino de vôlei de praia é puxado? Ó, tô suando aqui, cheio de areia já. E ela tem razão, o treino é super puxado. Mas se engana quem pensa que por aqui o pessoal trabalha apenas fisicamente e tecnicamente. Tem mais, tem até uma psicóloga para trabalhar o emocional dessa turma. Mas trabalhar exatamente o quê? Primeiramente é a ansiedade. A ansiedade está em todo local, no esporte também não foge a regra. Então é muita autocobrança, muita pressão de ter que dar resultado, de pegar pódio, de conseguir passar as fases ali do brasileiro. Então a gente trabalha essa ansiedade, essa diminuição de ansiedade. E também, como eu estou aqui no dia a dia, eu consigo observar quais são as demandas. Então, falta de comunicação no grupo, uma coesão de grupo, esse trabalho entre comissão técnica e atletas também para melhorar a performance delas, né? Mas a ansiedade é o que... a ansiedade e a cobrança, a autocobrança é o que é a demanda principal aqui dentro dessa equipe. O Felipe veio do vôlei de quadra. Tem bastante diferença, porque na quadra a gente joga em 6, né? E na areia são só duas pessoas. Aí já tem mais quadra para cobrir, é bem diferente do sistema dentro da quadra. E para comandar toda essa galera, a gente apresenta o Márcio. Comecei um trabalho e aí fundei uma associação, que é a CVP, que hoje trabalha com as nuances do voleibol de praia. O nascimento dela vem na decorrência da necessidade da gente procurar trabalhar com eventos, com equipe, né, de voleibol de praia, que é o que a associação trabalha hoje. Hoje nós temos o trabalho de formação, que é o trabalho de base, né, que são os atletas novos, que a gente detecta alguns talentos ali, para a gente poder ingressar na equipe de alto rendimento, que é o nosso segundo trabalho, que nós temos aqui, que hoje nós estamos praticando. Ele foi escolhido para representar o Brasil em um curso em Barcelona, na Espanha, falando sobre o esporte de alto rendimento. O curso antes da pandemia foi presencial, teve 5 módulos e foi feito no Rio de Janeiro. Um curso, na verdade, por 2 anos, sendo que o primeiro ano foi um curso de formação, de detecção de talentos, e o segundo ano foi o curso de alto rendimento, né? Através do voleibol de praia, eu fui ingressado através de avaliações, né, e o convite do COB, e aprovado para que pudesse fazer esse curso. E através desse curso, na verdade, me ingressaram num curso internacional que vai acontecer em Barcelona, a partir do próximo dia 18, estou indo para lá para representar o Brasil nesse curso de alto rendimento também. Ele é um curso que vai ser voltado justamente para que a gente possa trabalhar no alto rendimento, na formação e detecção de atletas que possam trazer para seus países títulos mundiais, olímpicos, enfim. É um curso realmente de alto rendimento aí, de alta formação. Então, boa viagem e boa sorte. Traga na bagagem muitos ensinamentos para fortalecer cada vez mais o vôlei de praia brasileiro. Boa viagem, então, ao Márcio Oliveira, ele que é o presidente, né, da Associação Campineira de Vôlei de Praia e desenvolve aqui na cidade de Campinas um projeto em parceria com a Prefeitura para desenvolver novos atletas e tem ótimos resultados no Sub-17, Sub-19, Sub-21 e na categoria adulto também é o vôlei de praia aqui da nossa cidade. Olha só, vocês vão conhecer a história da Rosalina, viu, que é professora da rede estadual aqui no interior de São Paulo e que foi vitoriosa na 24ª edição do Prêmio Educador Nota 10. E claro que ela está hoje aqui no nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, a gente vai bater um papo com a professora Rosalina, premiada professora Rosalina da rede estadual aqui de São Paulo, rede pública estadual. Tudo bom, professora? Tudo bem, tudo maravilhoso, né? Agora. Imagino, porque você está entre as 10 premiadas, né? Conta pra gente que prêmio é esse, o pessoal que está em casa, que está curioso para saber.
Bom, o Prêmio Educador Nota 10 é como se fosse o Oscar da educação. Olha só. É o prêmio que faz com que a gente se sinta valorizado na educação. A maioria dos professores tem esse sonho de receber esse prêmio, porque ele escolhe, é um prêmio da Fundação Vitor Tílica, que escolhe entre os projetos, né, um projeto que contempla, assim, dentro da educação, ele tem vários critérios para a gente trabalhar. Na escola, tem que ser na escola pública. No caso do meu projeto, né, que é a educação física, eu trabalhei com brincadeiras, é um projeto trabalhado dentro do currículo. O meu projeto chama Brincadeiras de Quintal. Esse projeto ele vem sendo trabalhado já há vários anos. Não foi o primeiro ano que eu me inscrevi no Prêmio Educador Nota 10. Já é o terceiro ano que eu estou tentando. E esse ano, graças a Deus, eu consegui. Que legal. E olha só, pessoal, a gente vai falar mais sobre essas brincadeiras citadas, não é, pela professora. Já dei uma olhadinha na pauta aqui. Brincadeiras que eu tive a oportunidade de participar durante minha infância, né? Então já a gente vai falar quais são essas brincadeiras, porque eu gostei muito quando eu li que são brincadeiras que marcaram minha infância, adolescência. Então já a gente vai falar, mas antes eu queria informar que eram 2.500 inscritos, não é isso, professora? E você ficou entre os 10 melhores? Isso mesmo, é uma honra, né? Não tenha dúvida. Entre tantos, ser premiado, é como se você fosse, né, escolhido entre tantos para representar uma classe que é tão sofrida, né, que espera tanto um reconhecimento. É uma honra muito grande. Bom, eu estava dando uma olhadinha, então, as brincadeiras queimada, não é? Que mais, professora? Esconde-esconde. Teve tudo isso? Isso. Cabo de guerra. Olha só. Corrida do saco. Corrida do saco. Entrava dentro de um saco. Isso. Aquelas brincadeiras de pedrinha, né? De bugalha, que eu chamo, que é de jogar pedrinha para cima. Peão, perna de pau, que é uma coisa... Perna de pau, olha só. Mas que legal você resgatar isso, porque hoje em dia a criançada, né, é só celular, não é só tecnologia, jogos eletrônicos. Eu acho que hoje é difícil a gente ver as crianças brincando, não é? Como antigamente, né, professora? Como surgiu essa ideia? Conta pra gente. Bom, é uma atividade que faz parte do currículo paulista, né? Nós sempre trabalhamos com isso, mas não de uma forma tão profunda, não de uma forma tão abrangente. Nós trabalhamos sempre fazendo um resgate das brincadeiras antigas, todo ano, e trazendo para as crianças uma lembrança daquilo que foi feito antigamente, fazendo uma pesquisa com os pais. E aí, nesse ano de 2020, nós começamos, então, trazendo esse resgate, fazendo essa pesquisa com os pais, com os avós, o que os avós e os pais mais gostaram. E aí, depois dessa pesquisa, os alunos escolhiam quais as brincadeiras que eles gostariam de aprender, quais que eles não conheciam e quais eles gostariam de aprender. E nós escolhemos, então, 50 brincadeiras que eles gostariam de aprender, entre as crianças de 2º ao 5º ano. E nós fomos, então, fazendo cada brincadeira dentro da escola, na quadra da escola. Foi o mês de fevereiro inteiro fazendo essas brincadeiras.
Nós estávamos aí nesse processo de resgate das brincadeiras, nós fizemos cartazes espalhamos pela escola toda, com as regras das brincadeiras, porque aí, nos intervalos de almoço, nos recreios, eles iam lá e liam as regras, um ensinava para o outro, e eles iam fazendo essas brincadeiras, assim, por eles mesmos, sabe? Mas aí, de repente, veio a pandemia, e nós tivemos que dar um jeito de fazer de outra forma essas brincadeiras, né? Mas nós sempre começamos dessa forma. Bom, como repercutiu entre os alunos, não é? Essas brincadeiras, professora? Eles já conheciam? Como é que é? Alguns, como nós moramos numa cidade pequena, né? Alguns alunos já conheciam, mas a maioria não. A maioria não conhecia, e eles ficaram encantados. Que legal. Porque a criança, ela tem muita curiosidade. E por incrível que pareça, eles ficam muito curiosos quando os avós querem contar uma história para eles. E quando eles iam perguntar, você percebe isso nas entrevistas, nos vídeos que você vai ver, se você for ver no blog que eu coloquei ali, eles perguntando para os avós, que brincadeira você gostava quando você tinha a minha idade? E aí os avós falavam, e aí eu pedi para eles, peça para os seus avós ensinarem as brincadeiras. E quando eles ensinavam, eles queriam brincar, e brincar de novo, e brincar de novo. Então, essa curiosidade, essa vontade que eles tiveram de brincar com os avós, enriqueceu demais o projeto. Porque aí, além de animar as crianças a fazer a brincadeira, animava também os avós, que muitas vezes os avós, eles estavam ali muito parados, tinham que ficar dentro de casa. Foi uma diversão para os avós também, né, professora? É exatamente isso, né? E os avós também, não é? Aquela nostalgia, enfim, relembrando os tempos da infância e brincando. Fantástico, né? Foi muito, muito bom. Foi muito produtivo, tanto para as crianças quanto para a família. E eu vi muitas famílias unidas, assim, pai, mãe, avô, avó e os filhos, todos juntos numa brincadeira só. E isso aí enriqueceu demais, foi muito lindo. Eu me emocionava a cada vídeo que eles me mandavam. Eu ficava emocionada o tempo todo. E aí, como eu postava nas redes sociais, as pessoas também se emocionavam. Eu recebia depoimentos todos os dias de pessoas emocionadas falando assim, que coisa linda aquilo que eu vi, professora. Eu vi tal família que eu não via junto, eu vi pessoas conhecidas, né? Então, foi um projeto de emoção, porque traz esse resgate, né? Essa afetividade. Isso aí é muito importante. Eu achei o nome também, viu, professora? Muito legal, muito criativo, né? Brincadeiras de quintal, né? Porque tem tudo a ver, porque são realmente brincadeiras de quintal, brincadeiras de rua, né? Como que surgiu a ideia desse nome, professora? O nome foram as próprias crianças que escolheram, porque... Olha só! Nós tínhamos já um projeto no ano anterior que chamava-se Frutas do Meu Quintal. Frutas do Meu Quintal. Frutas do Meu Quintal, onde eu trabalhava com eles, a alimentação saudável através das frutas do quintal, porque nós temos aqui na cidade quintais enormes e todos plantam frutas no quintal. Então, eu fiz um projeto que trabalhava essa importância de você se alimentar com as frutas do quintal. E muitas vezes as crianças tinham a fruta no quintal, mas não comiam. E aí eu fiz esse projeto, e aí como a gente tinha terminado de fazer o projeto Frutas do Meu Quintal, quando eu pedi para eles a sugestão do nome do projeto, eles já falaram, já que vamos fazer brincadeira, então vamos fazer as brincadeiras do quintal também. E aí surgiu da ideia deles mesmo. Você fala de qual cidade, professora? Aspásia. É na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul? Aspásia fica bem próximo da divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Daqui até para a divisa do Mato Grosso do Sul, eu acredito que deve ter uns 40 quilômetros, 45 quilômetros. Nossa, está bem na divisa mesmo, né? Bem próximo da divisa.
é na região de São José do Rio Preto, só que fica, assim... Quanto tempo de Rio Preto? Eu não sei ao certo, mas eu acredito que vai ficar uns 200 quilômetros de Rio Preto. E quantos habitantes tem Não a sei ao cidade? certo. 1.800. 1.800 habitantes. Olha que orgulho para a cidade, a professora, hein? 1.800 Meu habitantes. Deus do céu. A cidade é bem pequena. E para você ter uma ideia, eu tenho um grupo no Facebook, que é o grupo Brincadeiras de Quintal, ele tem 700 membros no grupo. Então, dos 1.800 habitantes... Metade fazem parte do grupo. Estão todos lá, parte do grupo. Bom, eu gostaria de abordar um tema com você, professora, porque, de certa forma, não é, essa sua premiação, ela valoriza o professor da rede estadual, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Olha, o professor da rede estadual, eu trabalho na rede estadual já tem mais de 30 anos. Tá. Eu me aposentei do Estado e eu continuo trabalhando no Estado. Então, como eu secretária, não posso dizer né? que é uma coisa ruim, é maravilhoso. É a minha paixão. Qual que é a sua função hoje, professora? Continuo como professora de educação física. Não, mas você trabalha... Eu trabalho como professora de educação física. No governo, não. Ainda. No governo aí da cidade, não. Não, eu continuo, eu me aposentei como professora de educação física e eu voltei a trabalhar como professora de educação física. Porque é a minha vocação. É para isso que eu nasci, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. E aí, a gente trabalhar numa escola pública é um desafio, sim, é um desafio, sempre foi, mas também é uma satisfação, porque nós temos uma clientela que precisa da gente. Nós temos uma ferramenta muito grande, que é a escola pública. É você estar aqui e ter essa clientela que precisa de uma atenção, que está aqui porque precisa, não é porque o pai mandou, não é, sabe? Nós temos que dar aquela atenção que o professor tem que dar, mas aquela atenção do psicólogo, aquela atenção... você tem que ter vários papéis. E aí, para você ser professor da escola pública, você tem que ter uma vocação mesmo. Não é só você vir para ensinar. Você não vem para dar a sua aula e ir embora. Não, você vem com o coração, você vem com o corpo inteiro. 100% dedicação, né? Não tem jeito, tem que ir de corpo e alma mesmo, né, professora? Isso mesmo, é 100% dedicação. É amor mesmo pela profissão, é amor pelo ser humano, porque você sabe que daqui não é assim. Tem gente que fala assim que a criança é o futuro do Brasil. Não, a criança é o presente. É o presente, concordo muito com essa frase. É o presente. E nós temos que cuidar dela aqui no presente para que o futuro seja melhor, mas que nós temos que cuidar dela aqui no presente. É impossível, né, professora, ter um futuro bom se a criança não teve, no caso aí, um passado legal de estudo, né, focado na educação. Então, eu concordo 100%, acho que o espírito desse quadro é esse, né, divulgar bastante as questões que envolvem a educação de todo o país. A gente entrevista profissionais ligados à área da educação de todo o Brasil e isso é muito legal, né, professora? A educação ela tem que ser valorizada porque nós temos dar voz, sabe? Dar voz às pessoas que dão valor à educação. Muitas vezes você ouve muitas pessoas falar sobre educação, pessoas que nunca entraram na sala de aula. E aí, nós que temos essa experiência de estar em sala de aula anos e anos, trabalhando com clientelas diferentes, eu já trabalhei com todo tipo de alunos. Eu já trabalhei em escola particular, já trabalhei em escola pública, já trabalhei em clubes, porque como professora de educação física, a gente trabalha
em clube, em academia, você tem vários tipos de clientela. Mas o aluno da escola pública é ele que precisa da nossa atenção. É claro que todos precisam da nossa atenção. Não vou dizer para você, teve uma época que eu dizia assim, pobres senhoras ricas, porque tem um momento que aquelas senhoras ricas também precisam da gente, e muitas vezes precisam até muito mais. Então, o aluno precisa daquela atenção, e não é aquela atenção de falar assim, não, eu preciso ensinar ele porque ele precisa aprender a ler e a escrever. Ele precisa aprender a conviver, ele precisa aprender a amar, porque muitas vezes ele não aprendeu a amar em casa. Muitas vezes ele não teve aquele carinho, muitas vezes ele não teve aquele olhar, e só de olhar nos olhos do aluno, essa é a função do professor você já também. deu para ele aquilo que ele precisava. Claro. Que é o carinho, o amor, né? E o resto é consequência, né, professora? Uma criança que se sente amada, não é? Sente, de fato, o amor e tudo mais, imagino eu, que tem muito mais facilidade de se interessar pelos estudos, né, professora? Professora Rosalina de Lázaro, não é? Que ganhou aí o prêmio, ficou entre os 10 melhores da 24ª edição do Prêmio Educador Nota 10, a professora Rosalina, não é? Da cidade de Aspásia, que não tem 2.000 habitantes, não é? Então, olha só como esse prêmio engrandece a professora, o prêmio fica ainda mais importante. A professora certamente está de parabéns, nota 10 aí para a professora que conversou conosco, então, a professora Rosalina de Lázaro. Bom, pessoal, já sabe, né? Eu sou André Aranha, ó, tô sempre de olho na educação. Valeu, tchau! Depois de um fim de semana com temperaturas baixas, né? Fez frio na cidade, mas com o tempo estável, essa semana as temperaturas começam a subir, viu? O sol continua aparecendo durante todo o dia e, por enquanto, sem previsão de chuva, hein? Semana de tempo aberto. Vamos então aqui na minha tela, olha só, amanhã, terça-feira, 19 de abril, mínima de 15 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe, agora, por exemplo, está 26 graus, amanhã a máxima parecida, né, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. Antes de encerrar, olha só um recado, viu? Nesta quarta-feira, dia 20, das 7 horas da noite às 9 horas da noite, no Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi, acontece um debate com o tema Autismo na mídia, informação e conhecimento como forma de inclusão. Um bate-papo com o apresentador Marcelo Taz. O evento é gratuito e as inscrições vão até hoje, segunda-feira, e são realizadas pelo site materiais.grupoconduzir.com.br, tá certo? Agora sim, 1h50, eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, o Câmara Notícia fica por aqui. A gente volta amanhã, na terça-feira, com muitas informações do Legislativo e também da metrópole de Campinas. Então, até lá. Tchau, tchau.